Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. É fé para esperar a resposta. Leitura no livro de Daniel, capítulo 10, nosso tema, versículo-chave é: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13. Anteriormente, diz aqui no versículo 2, diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por causa, triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda de um grande rio, Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingido com ouro fino de Ufaz. Seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou forças em mim. Transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Olha só que maravilha! Visão de Deus, do homem de Deus, homem de oração, que foi até mesmo, como se diz, lançado em uma cova de leões para não orar, não fazer nenhuma petição a nenhum outro ser a não ser o rei. Mas durante todo o tempo ele não pediu, ele agradeceu, Posteriormente veio esta visão que eu acabei de ler nessa passagem aqui para vocês, de este ser que apareceu para ele na beira de um rio. Pelas características, realmente podemos entender se tratar de um anjo poderoso, um guerreiro, que queria revelar para ele as coisas de Deus. E ele propôs em seu coração entender esta visão, e começou a orar e a jejuar. Mas esta oração durou 21 dias. E olha, para nós meditarmos, ele só queria entender o que Deus queria falar, O que Deus tinha mostrado para ele. Ele queria entender e esperou pacientemente, mesmo não obtendo resposta. Daniel era um profeta que recebeu essa visita de um anjo, que mais uma vez lhe fala sobre eventos futuros. Deus já te mostrou alguma coisa em relação ao seu futuro? Já te fez alguma promessa? E você precisou ter fé para esperar a resposta de Deus? Faça uma pergunta para si mesmo e para entender como Deus tem trabalhado em sua vida. O que eu entendi, demorei a entender como Deus trabalhava na minha, mas precisou muita fé para esperar a resposta, e não só a resposta, mas o cumprimento daquilo que Deus disse, daquilo que Deus mostrou, daquilo que Deus falou. Uma das declarações mais recorrentes nesse livro é: Daniel, você é um homem, é muito amado. Você é muito amado. O Deus eterno faz questão de deixar claro o seu amor por seu servo, e conosco não é diferente. Daniel é um servo a quem o Senhor tem grande estima. Poucos profetas são estimados como ele. Isso fica muito claro na grandeza e importância das revelações.
Pensa na intimidade que este homem de Deus tinha, para Deus mostrar o que voltou simplesmente a acontecer com João, né? E lá na ilha de Pátimo, recebendo as mesmas revelações muitos séculos depois. É muito forte o que vemos aqui. Deus fortalece o seu povo. Ele não quer nos ver caídos, angustiados, derrotados. Ele é a nossa força e Ele nos revela e nos coloca de pé. Como li para vocês a passagem, a revelação foi tão forte, tão tremenda, que Daniel chegou a desmaiar, né? Não houve força nenhuma nele. Está falando aqui neste versículo 9: contudo, eu ouvi a voz das suas palavras, e ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido, né? Desmaiou com a grandeza da visão. As pessoas que estavam ao redor dele ouviu só um barulho, não viu nada, mas teve um temor e saiu tudo e ele ficou lá sozinho. Além de tudo, ele ainda foi abandonado lá, desmaiado. Mas o que Deus quer mostrar para nós é somente para nós. Ele não deixa ninguém perto para que não possamos entender. E devemos fazer também assim como fez Daniel, né? Aplicar nosso coração a esperar. Aí vem algumas perguntas assim para vocês. Você já esperou ansiosamente por uma carta, um pacote, e viu passarem-se os dias, as semanas ou até alguns meses sem nenhum sinal dele? Como pode ter certeza que foi colocado no correio ou que não foi entregue no endereço errado? Quando se trata de oração, a maioria de nós fica imaginando se a resposta se perdeu. Será que Deus nos ouviu e está planejando nos responder? Aí eu volto novamente a esse versículo, o anjo dizendo para Daniel, e serve também para nós: você é muito amado. Nossa, que maravilha, né? Como é bom ter fé, como é bom acreditar, mesmo que tudo ao contrário, né? Ao nosso volta disso, o contrário. Mas Deus sabe sim. Daniel é muito amado. Versículo 10 diz isso: em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Versículo 11 disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a ela. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Olha só, Deus ouve e vê quando a gente se determina a fazer alguma coisa, entender alguma coisa em relação à sua obra, né, em relação à sua vontade. Mas há impedimento, né? Olha, aqui está dito que do primeiro momento, primeiro instante em que ele aplicou o coração a entender, Deus mandou a resposta, né? O anjo com a resposta, mas o inimigo de Deus e nosso inimigo se opôs, né? Impedindo a resposta chegar. Vamos analisar e trazer para a nossa realidade. Isso não acontece conosco, não é verdade? Nós esperamos achando que Deus nos respondeu e na verdade pode ter algum impedimento por parte do inimigo para a gente não receber uma resposta de Deus. E Deus permite para saber a nossa persistência, a nossa confiança, a nossa fé em saber a resposta, em esperar o momento de Deus, o tempo de Deus, o querer e o realizar de Deus. E devemos entender também que nós somos fortalecidos por Deus quando a nossa fé e as nossas forças se acabam, né? Não precisamos ficar angustiados, não precisamos ter medo. Olha só, meditando mais com vocês aqui ainda, quando se trata de oração,
A maioria de nós fica imaginando se a resposta se perdeu, ou se Deus não nos ouviu, ou se Deus não nos ama mais. Em Daniel contém um diálogo mais encorajadores. Vamos ler esse livro, entender a palavra de Deus, entender o trabalhar de Deus, tanto em tempo bíblico como agora para nós, em nossos tempos atuais, que muitas coisas que Deus mostrou aqui neste livro está acontecendo nos dias atuais. Naquela época, muito antes de Jesus vir ao mundo, né? E Deus mostrou isso. Se a gente tiver entendimento, né? A própria Escritura diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Vamos conhecer e prosseguir em conhecer a vontade e a palavra do Senhor, o que já está escrito, o que já está predito há quanto tempo, né? Daniel estivera jejuando e orando fielmente durante semanas, sem receber a resposta. E nós, nesses tempos, quer tudo para já, né? Para ontem, não sabe esperar. Mas o Senhor diz, desde que o primeiro dia em que aplicou o coração a compreender e a humilhar-se perante Deus, suas orações foram ouvidas. Como isso é maravilhoso! O texto ensina que Deus ouve de fato nossas orações e que mais cedo ou mais tarde a resposta virá. E Daniel experimentou isso em sua vida de homem de oração. Como está a sua vida de oração, homens e mulheres de Deus? Tem comunhão com Deus? Vivendo diante de Deus, na presença de Deus? Vamos viver assim, né? Esperando esse Deus realizar a sua obra em nossas vidas, em nosso querer, né? Nem sempre é o querer de Deus, mas nós vamos viver os sonhos de Deus, porque os de Deus são maiores do que os nossos. Como isso nos reanima? Deus prometeu responder nossas orações quando nos aproximamos dele com fé, mas é necessário lembrar que Satanás pode usar nosso desânimo em razão de uma resposta demorada, a fim de nos desanimar e nos derrotar, como se Deus não fosse nos responder. O que devemos fazer? Continuar orando com fé. As orações de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Vamos confiar. Eu digo isso por experiência própria, olhando aqui diretamente, né? Se vocês estão diante do seu aparelho aí, esperei muito tempo para receber a resposta de uma palavra do Senhor. Quando apliquei meu coração para esperar a vontade de Deus, eu já falei algumas vezes aqui, só para casar eu esperei 17 anos orando. Para ter filhos já esperei um tempo muito mais. Mas Deus cumpriu, né? Sou mãe de 2, de um casal lindo, para a glória de Deus. E quantas outras coisas que o Senhor mostrou há muito tempo atrás, quando eu realmente decidi deixar Deus dirigir a minha vida e passar para o banco do passageiro, né? E deixar Deus guiar meus passos, entender o que Deus tinha para mim. Assim, comparando, né, o que está sendo ensinado no livro de Daniel e que se aplicou também na minha vida em muitas ocasiões, ter fé para esperar a resposta de Deus e o agir. Ter fé vale a pena, mas saibam, e eu digo por experiência minha, não sei como será a sua experiência com Deus, que muitas pessoas vão emprestar a boca para Satanás para dizer o contrário, para fazer você desistir. E isso é Satanás tentando impedir o trabalhar e o agir de Deus em sua vida. Mas como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, Deus faz sim em nossas vidas. Basta somente nós continuar tendo uma vida de oração e comunhão com Deus. Aí eu digo para vocês, como também está refletindo aqui, né, nesse estudo que eu tirei para vocês hoje, não desista quando a resposta não chegar imediatamente. Deus ouve e vai responder. Você tem a sua palavra como garantia. Deus cumpre o que promete. E eu que o diga. Mesmo que o tempo passe, mesmo que tudo haja contra
o querer e o realizar de Deus, no momento de Deus, não no nosso, Deus vai cumprir tudo o que tem nos prometido, tudo o que Ele tem desejado para nós.